Vamos lá, então. As pessoas já voltaram. Gente, bom dia novamente. Bem-vindos para a segunda parte agora dessa sessão da manhã de abertura. Muito obrigada mais uma vez a todos vocês pela participação no seminário. É uma alegria, né, para nós do Musipec organizar esse evento, para partilhar conhecimento. Então, agora Fica nós temos a tranquila, segunda tá? Então, parte. próxima quinta, no mesmo horário. Acho que tem alguém com áudio aberto. Conto muito com vocês nessa segunda parte, com a Cláudia Pacheco, que tem esse trabalho riquíssimo aqui no país, né, sobre pedagogia vocal, e como fono tem um trabalho tão admirável mesmo, Cláudia. Então, muito obrigada. Falando então um pouquinho para vocês, né, sobre a Cláudia. A Cláudia é graduada em fonoaudiologia. Gente, só um pedido para que fechem os microfones, fazer um favor. Obrigada. Isso. A Cláudia é graduada, né, em fonoaudiologia pela Universidade Católica de São Paulo, é especialista em voz e mestre em distúrbios da comunicação pela Unifesp São Paulo, Unif São Paulo, é professora, não é, do curso de especialização em voz do Centro de Estudos da Voz, SEV, e do curso de aprimoramento, formação integrada em voz, o FIV, e tem formação nos métodos Somatic Voice System, né? E The Still Voice Model. É fonoaudióloga, então, da Clínica do Centro de Estudos da Voz, em São Paulo, e especialista em neurociência pela Faculdade de Medicina de Santa Casa, da Santa Casa de São Paulo. Então, assim, um pouquinho, né, da Cláudia, para quem não conhece, e agradecendo mais uma vez de antemão, Cláudia, por essa disponibilidade para estar aqui conosco hoje. Então, pessoal, aproveitem ao máximo essas partilhas, coloquem questões. A gente não teve tempo, né, para colocar os questionamentos para Genevra, mas aqui a gente vai ter, né, Cláudia, esse tempinho para dialogar um pouco mais com vocês. Então, coloquem as questões, coloquem os comentários no chat, tá? E a gente vai conversando e dialogando aí, tá bom? Cláudia, passo a palavra para você. Muito obrigada. Obrigada a você, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui conversando com vocês, trocando informação, compartilhando conhecimento e tendo novos insights. Isso é por isso que a gente gosta de compartilhar conhecimento, porque isso gera novos insights para todo mundo. E isso é maravilhoso. Eu acho que todos vocês devem estar com a cabeça fervilhando com a apresentação da professora Genévora. Eu também estou com a minha cabeça aqui fervilhando de ideias. E eu acho que eu vou trazer vocês vão ver que eu vou trazer um complemento a respeito do que ela trouxe, mas um complemento lógico que tem um viés muito mais fisiológico, anatômico, de desenvolvimento, e quero deixar vocês super à vontade para me fazerem perguntas, e o que eu puder responder, eu vou responder, o que eu não souber responder, nós vamos pesquisar juntos e voltarmos com uma resposta. Então, eu vou começar aqui compartilhando a minha tela. Ok. Só um minutinho. Ok, acho que a gente está com alguém com o microfone aberto. Já fechei aqui, Cláudia. Ok, bom, mais do que tudo, eu acho que a gente viu com a professora Genévora que essa fase da adolescência é um momento de mudança, um tempo de mudança importante, que vai além da puberdade. Então, a puberdade, se a gente tivesse que colocar numa caixa, a gente ia dizer que é um momento mais ou menos em torno dos 11 anos para as meninas e em torno dos 14 para os meninos. E a adolescência, ela funciona como um período mais longo, porque ele vai desde a puberdade até a idade adulta. Crianças e adolescentes não se comportam como adultos, e eu acho que isso é muito importante da gente pensar. E isso acontece porque o cérebro se transforma nessa fase, e essas mudanças cerebrais é que fazem com que esta época de transição proporcione ao cérebro se transformar num cérebro adulto.
Pensando sempre, gente, que é o cérebro que coordena o nosso processo de adolescência. A região do hipotálamo no cérebro é uma região bastante afetada pelos hormônios. E como é que isso acontece? O corpo da criança começa a adquirir mais tecido adiposo, porque se produz um hormônio chamado leptina. Esse hormônio leptina cai na corrente sanguínea e vai chegar ao hipotálamo. E quando ele chega no hipotálamo, ele dispara um movimento dentro do cérebro que faz justamente com que este cérebro acorde e perceba que tem alguma coisa diferente acontecendo. E essa mudança, ela é reconhecida pelos hormônios que controlam o apetite. Vocês viram que a professora Genévora trouxe a informação de que as meninas engordam mais rápido que os meninos no processo de adolescência. E isso se dá porque a gente tem uma diferença de quantidade muscular no corpo. Então, o nosso corpo das mulheres, ele é um corpo mais propenso a acumular mais gordura do que o corpo masculino. Então, o cérebro passa por uma grande reorganização estrutural e esta reorganização de estrutura, ela vai transmitir esta informação para os neurônios. Portanto, as sinapses cerebrais serão diferentes ao longo desse período. O importante é a gente enxergar a adolescência como um período normal na nossa vida. Então, ele é desejável, ele tem que ser compreendido, porque as mudanças são muito grandes, essas mudanças são necessárias para que o cérebro desenvolva o córtex pré-frontal, que é justamente essa região mais na frente do cérebro, que é a região que faz com que a gente tome decisões, com que a gente entenda melhor, compreenda melhor as relações. Portanto, todas essas mudanças da adolescência, elas vão além do que simplesmente a mudança dos hormônios, porque isso afeta todo o nosso corpo, como a professora Genévora trouxe. Então, não é que a gente muda só a laringe, a gente muda o corpo como um todo. E este adolescente vai demorar um tempo para reconhecer esse corpo e essa mudança estrutural que acontece. Lembrando sempre que a nossa voz está atrelada ao tamanho da nossa laringe, ao tamanho das nossas pregas vocais. Portanto, se as nossas pregas vocais mudam de tamanho no processo da adolescência, esta voz vai mudar também. Pensando que este sistema fonador depende de um tripé, que é o sistema respiratório, as pregas vocais, que são as geradoras da fonte sonora, e o trato vocal, que é o nosso filtro, que é o que a professora Genévora trouxe como sendo a ressonância da voz. A nossa voz, ela transmite a palavra, ela produz musicalidade, mas ela é um espelho da nossa personalidade. A professora Genévora trouxe isso, o quanto muitas vezes nessa mudança vocal, não é, da adolescência, fica difícil entender como é que esta voz é compatível com quem eu sou agora. E a gente precisa aceitar isso, compreender e apoiar o jovem, porque muitas vezes uma voz pode atrair ou repelir. Então, eu posso ter, talvez, um corpo grande com uma voz aguda, como certos meninos que demoram mais para fazer a mudança vocal, e isso gera um estranhamento no ouvinte. E muitas vezes gera atitudes de bullying na escola. Então, a gente tem que estar sempre muito alerta, porque a gente vai ter que apoiar esse adolescente. E ficar sempre observando, né? Será que esta muda vocal está demorando mais tempo do que deveria? Será que então é um momento da gente prestar mais atenção nisso e intervir?
pedir uma avaliação fonoaudiológica para aquele garoto que ainda está com uma muda vocal um pouco estendida e não está conseguindo fazer a mudança para os graves? Será que isso tem a ver só com a estrutura vocal ou isso também tem a ver com questões psicológicas, como a professora Genévora trouxe? Ela disse, muitas vezes aquele adolescente, tanto a menina como o menino, não reconhecem aquela voz. Então eles não se identificam com ela. E aí eles forçam muitas vezes ficarem com uma voz mais infantilizada, porque aquilo está difícil de combinar com o que eles são agora. Ou muitas vezes os meninos derrubam a frequência fundamental deles, porque eles se sentem maravilhosos com aquela voz super grave. E aquilo tem um charme todo nos relacionamentos, porque essa é a idade dos relacionamentos, e aí ele derruba completamente a frequência fundamental e quem trabalha com ele no canto fica desesperado, porque desaparecem todas as notas agudas. E aquela voz vai virar uma voz super grave, quase que de uma hora para outra. Então a gente precisa ter essa atenção. Lembrando sempre que a voz revela o estado físico, mas que a gente tem por trás deste estado físico um indivíduo com um psicológico e uma laringe que está se modificando. Então, ao longo do nosso processo de vida, a voz sempre vai mudar, há uma maturação biológica natural e um envelhecimento da voz também mais tarde, mas tudo isso acompanha o quê? As mudanças emocionais e as mudanças sociais. Então, para a gente lembrar como a voz é produzida... A produção da voz acontece quando a área do cérebro responsável pelo pensamento envia informações para as áreas motoras, ativando os nervos cranianos que estimularão os músculos da laringe, localizada na região do pescoço. Para que o som seja produzido, primeiro é necessário que ocorra a respiração. No momento que o ar está saindo dos pulmões, a voz é produzida na laringe. Ao sair dos pulmões, o ar encontra as pregas vocais. A passagem do ar pelas pregas vocais produz movimentos ondulatórios que geram o som. Quando estamos apenas respirando, as pregas vocais encontram-se abertas. Durante a produção do som, as pregas vocais se aproximam. O som que foi produzido na laringe será modificado nas estruturas que ele percorre, até chegar na boca. Na boca, a voz será transformada em fala, de acordo com a vogal ou consoante que queremos falar. O som da voz é projetado no espaço, até chegar ao ouvido humano. Muito bom. Então, pensando nestas três estruturas que são o tripé da voz, é evidente que a gente vai ter que trabalhar com os nossos adolescentes ou com as nossas crianças a respiração, a gente vai ter que trabalhar a fonação e a gente vai ter que trabalhar a amplificação do som, que é justamente a ressonância. Embriologicamente, a laringe já está presente no feto na 3ª semana da vida. Então, aqui, uma estrutura como essa que a gente está vendo aqui, que é a dobra do endoderma, ela já vai se transformar na laringe. E no 3º mês de vida, essa criança já tem algo que é semelhante ao que ela terá no nascimento. Vejam que interessante que nós somos a única espécie que emite um som ao nascer, né? Então, olha a importância da voz para nós, porque ela é uma liberação de verdade para os nossos pulmões, para a nossa respiração. A laringe infantil é diferente da laringe do adulto, e isso a gente precisa ter como regra para a gente, para que a gente possa, de fato, entender o que é que está acontecendo com essa criança
que está se transformando num adolescente e que vai se transformar num adulto. A laringe infantil não é uma miniatura da laringe do adulto, e isso é muito importante que a gente tenha em mente. A gente pode ver aqui a diferença que é: a laringe infantil tem uma forma cônica, quase como se fosse um funil, o que habilita este bebê a mamar e sugar, porque a laringe está mais alta, isso permite que o leite caia mais rápido no esôfago e tenha menos possibilidade de ser aspirado para o pulmão. E já a laringe do adulto tem um formato completamente diferente. E os espaços também são outros. A gente perde essa forma de funil e a infraglote, que é esse espaço aqui embaixo, abaixo da glote, ele fica maior. No início, a laringe fica mais alta, justamente para uma proteção, para a sucção, porque a sucção é mais prolongada e para a respiração também. No nascimento, a gente vai ter a posição da laringe relativamente próxima à cervical, a C3 e C4, né? Então, se a gente pensar nessas estruturas aqui nas vértebras cervicais, aos 5 anos ela vai descer um pouco mais, vai estar em torno da C6 e da C7, e já próxima ao que será da idade adulta, que vai descer um pouquinho mais, mas muito pouco. Mas então, ao longo da fase adulta, a nossa laringe está próxima a C6 e a C7. E uma coisa que é importante é que durante este processo de maturação da laringe, as cartilagens vão se ossificando ao longo do tempo. Então, enquanto na criança pequena a gente tem cartilagens muito móveis, ao longo do nosso processo de amadurecimento e envelhecimento, a gente vai ter uma ossificação das cartilagens. Por isso, quando a gente trabalha com vozes muito adultas, já de idosos, a laringe tem um movimento menor, porque estas estruturas estão mais ossificadas e dificultam esse movimento. As cartilagens infantis são bastante delicadas e estes ligamentos que a gente vê aqui também são mais molinhos, justamente para possibilitar que ela se mexa melhor. Opa! O tecido é mais vascularizado e tem uma tendência maior ao edema, que é o que a professora Genévora trouxe. A cartilagem tireoide, então, ela fica bastante contígua ao ossioide, então tudo muito uma coisa ligada à outra. E as aritenoides, que são estas cartilagens que a gente vê aqui atrás, elas normalmente são bem maiores na criança do que são no adulto, por conta da mudança do tamanho da laringe. Então, enquanto no sexo feminino a proporção glótica tem um valor em torno de 1 centímetro, a proporção glótica do homem tem um valor aproximado de 1,3. Isso no adulto. E por isso a diferença que a gente tem da mudança vocal. Então, nós mulheres temos uma tendência a termos uma voz mais aguda, porque o nosso tamanho de prega vocal é menor. E os homens, uma voz mais grave, porque o tamanho da prega vocal é maior. A estrutura de camadas das pregas vocais também é diferente na infância e no adulto. A gente tem na infância um ligamento vocal que não é maduro. E olha que interessante, olha a forma dessa prega vocal na infância e a forma desta prega vocal no adulto. A quantidade de estruturas que vão aparecendo nesse tecido à medida que a gente vai para o adulto. Então, a camada intermediária e a profunda, que são bastante importantes, que é o ligamento vocal, que é onde dá mais estrutura para a mucosa vibrar, ela começa a se diferenciar em torno dos 6 e dos 12 anos. E essa estrutura vai estar completa após os 15 anos. Então, olha a importância da gente adequar um repertório para as crianças quando são menores,
para os adolescentes e para o adulto. O quanto esta transição de criança para adolescente é importante, porque essa estrutura de prega vocal é completamente diferente na infância de quando ela está com 15 anos. Então, se eu trabalho com um repertório que tem cara de adulto, essa laringe não é uma laringe adulta. Então, eu tenho que ouvir na criança mais soprosidade, eu tenho que trabalhar numa tessitura mais confortável, eu não posso exacerbar os graves, embora eu vá trabalhar com graves, mas eu não posso exacerbar, eu não posso querer que essa criança tenha uma voz cantada parecida com a voz de um adulto, porque não é compatível. Então, a gente vê aqui uma nasolaringoscopia de uma criança durante a respiração e durante a fonação, e aqui a laringoscopia de um adulto. Então, olha a diferença desta estrutura para esta estrutura. E se a gente pensar no corpo da criança, a gente enxerga isso no corpo das crianças, né? As crianças, às vezes, são mais gorduchinhas, ou elas têm um tamanho de tronco diferente do tamanho de tronco dos membros, o que no adulto já passa a ser mais harmônico. Então, tudo que a gente vê de transformação no corpo da criança acontece na laringe dela também. O nosso desenvolvimento ontogenético é aquele que conta a história do nosso organismo, mas conta a história do nosso organismo ao longo da vida e ao longo do desenvolvimento. E o desenvolvimento ontogenético da voz acompanha o desenvolvimento ontogenético do nosso corpo. Portanto, todas as modificações físicas, psicológicas, sociais, elas fazem parte desse desenvolvimento. Na primeira infância, até os 6 anos, mais ou menos, a gente tem uma redução do ataque vocal brusco, que é aquilo que a professora Genévora trouxe como a, e, né? Então, ela propõe o uso de um ataque vocal mais brusco quando se vai treinar as crianças, mas é muito importante que a gente tenha claro que isto é para um treino, para ajudar o fechamento da prega vocal, mas que isso não deve ser usado o tempo todo, porque o tempo todo, se a gente trabalha só com um fechamento vocal mais brusco, a gente pode gerar aí uma adução excessiva e às vezes até um princípio nodular. Então a gente tem que pensar sempre, eu quero usar isso para isso, tem uma função, e não simplesmente usar um ataque vocal brusco o tempo todo quando a gente trabalha com as crianças, por exemplo. Por volta dos 18 meses, as crianças vão ter uma modulação vocal em torno de 400 Hz, que é lá no Lá3, e 780 Hz, que é no Sol 4. Portanto, a voz de uma criança, de um bebê de 18 meses, é bem mais aguda, né? Eu vou mostrar aqui o desenvolvimento da voz de uma criança aos 7 meses. Agora com 1 ano. Com 4 anos. 4 anos. A gente nota uma rugosidadezinha na voz, uma soprosidade, como a gente viu com a professora Genévora. Aos 5 também. Então, estes aspectos da voz, eles fazem parte da voz das crianças. Elas vão cantar com essa soprosidadezinha. Já na segunda infância, que vai dos 6 anos até a puberdade, que a gente viu que é ao redor dos 11 anos, as variações vocais, elas chegam a 1/8 Então, olha, essa transformação vocal, ela não é só na adolescência, ela vem acontecendo ao longo do processo. E isso vai fazendo com que a gente diferencie o sexo pelas vozes, o que não é muito fácil quando elas são pequenas e passa a ser mais fácil quando elas entram na adolescência. Então, por exemplo, aqui aos 7...
Aqui aos 8, aos 9, 9 anos. muito parecido com o que a gente tem aos 8. Mas aqui aos 10 já começando a ficar uma voz diferente. Então, a puberdade é um processo físico que nos permite atingir a maturidade sexual, a capacidade de reprodução, que faz parte do nosso organismo, e o início dela coincide com os primeiros anos da adolescência. É um desenvolvimento físico, como a gente já viu e como a professora Genévora trouxe, que ocorre de forma irregular. Então, não é que as estruturas vão todas começar a crescer ao mesmo tempo. Tudo cresce desconjuntadamente. E a gente percebe isso no adolescente. Então, os meninos têm uma diferenciação sexual mais acentuada por volta dos 13, 14 anos, com uma redução da frequência fundamental e um predomínio do uso do registro de peito. E às vezes o que a gente percebe é uma certa rugosidade, uma diplofonia que vai e volta e um pouco de soprosidade na voz. As meninas têm uma mudança de frequência fundamental que não é tão acentuada. A professora Genévora mostrou isso, mas ela mostrou que a gente tem uma grande variação na estrutura das pregas vocais durante o período pós-menstruação. Então, a partir da primeira menstruação da menina, a gente vai ter períodos ao longo daqueles 28 dias onde a voz vai se modificar. E vai se modificar por quê? Porque a gente tem uma mudança na estrutura das pregas vocais. Então, ela mostrou que em alguns momentos a gente vai ter mais sangue, em outros momentos a gente vai ter menos sangue naquela prega vocal e a gente vai ter mais edema, porque o sangue faz o quê? Ele leva oxigênio para o tecido. Então, se eu tenho mais sangue circulando, eu vou ter menor edema naquela prega vocal. Se eu tenho menos sangue circulando, eu vou ter menos oxigênio e eu vou ter mais edema naquele tecido. Então, em alguns períodos do mês, as meninas ficam com uma voz, que muitas vezes fica mais soprosa ou menos soprosa. E a gente também tem que trabalhar com isso. Na puberdade, perto da puberdade, ali ao redor dos 11, 12 anos, a laringe masculina se aproxima da laringe feminina, mas depois as coisas se distanciam. Então, entre 9 e 15 anos ocorre a mudança vocal, os fatores estão bastante relacionados às questões hormonais, ao crescimento da laringe, como trouxe a professora Genévora, que os meninos crescem muito mais do que as meninas, então por isso estas vozes se agravam de repente. Há uma sequência de mudanças nos caracteres sexuais, como o desenvolvimento genital masculino, o aumento da estatura e da laringe, os pelos pubianos nas axilas e na face. Então, a mudança drástica masculina, ela é acompanhada por uma mudança emocional. E a gente que trabalha com adolescentes e com crianças, a gente tem que estar sempre muito atento para proporcionar esse apoio para eles. Eu trouxe esse exemplo para vocês porque ele é um ex-paciente meu, eu tenho autorização para poder usar as imagens, mas peço a vocês que, por favor, não filmem e nem divulguem estas imagens, porque estas imagens a gente tem uma autorização expressa dentro do consultório assinada por ele e pelos pais, o que é muito importante quando a gente divulga imagens de crianças. Mas eu quero que vocês vejam como é que ele chegou para a gente. Ele chegou, o sonho dele quando garoto, ele aqui nessa imagem tinha 9 anos, era cantar
como o Pavarotti. Então, a gente vê uma voz que não é compatível com uma voz de criança. Então, olha o perigo, né, da gente deixar que a criança manifeste a vontade dela e que a gente ceda à vontade dela. É muito importante que a gente oriente as crianças, nós fonoaudiólogos e vocês professores de canto, no sentido de que a voz da criança é uma voz de criança e que ela tem que cantar como criança. Isso gerou uma série de problemas vocais, ele teve nódulos e a gente teve que adaptar essa voz para poder corrigir, né? E ele não tinha um professor de canto quando ele trabalhou com essa voz, ele tinha uma pessoa que dava aula de instrumento e que, por desconhecimento da voz de criança, deixou que ele permanecesse cantando dessa forma. E então, depois que ele teve os nódulos reduzidos, ele foi para um outro professor de canto, e isso é ele já com 15 anos. La cosa na giornata sole, l'aria se... Então, é uma voz já mais harmônica, que tem mais a ver com essa criança. Então, no padrão respiratório, na infância, o que é que a gente tem? A gente tem uma tendência de uma incoordenação pneumofônica que vai melhorar ao longo do tempo. Por isso a professora Genévora falou tanto da importância da gente trabalhar essa respiração fluida com as crianças. A muda vocal, portanto, é um período de desequilíbrio, mas que a gente tem que observar e lidar com ela de uma forma muito tranquila. Diga, Viviane, você está com a mão levantada. Desculpa interromper, mas é porque tem duas perguntas aqui no chat que eu acho que tem a ver com isso que você está discutindo agora, que se você não se importar que eu coloque, se não for quebrar o seu raciocínio. Tudo certo, pode pôr. É porque Humberto traz essa questão da adultização vocal, né? E você mostrou esse exemplo do aluno, me veio logo à cabeça colocar essa questão para você aqui, porque muitas vezes, até por uma exploração midiática que a gente vê, né, das vozes infantis, há uma, de certa forma, não sei se eu posso usar a palavra incentivo, mas há, de certa forma, um incentivo para que crianças reproduzam esse modelo vocal adultizado, né? Aí o Humberto até coloca aqui, olha, na percepção dele é bonito de ver, porém, qual o risco para a laringe e o risco em relação à saúde vocal, dessa prega vocal, né? Você já falou um pouco sobre isso, mas se você pudesse... falar um pouco mais, Cláudia, porque eu acho que é uma questão que perpassa sempre a nossa preocupação como professores de canto, como regentes de coros, como condutores, né, de trabalhos vocais com as crianças, essa questão do adultizar a voz das crianças, isso é muito forte. Você deu o exemplo dessa criança que teve, desse adolescente que teve problema vocal sério em função desse desajuste, né? E a gente, por exemplo, eu tenho projetos em escola com crianças e o que a gente mais vê é criança realmente com problema muito sério. Eu ouço a criança uma vez, já procuro saber quem é o pai, quem é a mãe, para encaminhar para um profissional, porque realmente isso é preocupante, não é? Então, se você pudesse, Cláudia, falar um pouquinho mais sobre isso, por favor. Pois não. Eu acho que a gente precisa sempre ter em mente que a laringe da criança não é uma laringe de adulto. Então, se ela não é uma laringe de adulto, e se essa estrutura de trato vocal de filtro também não é uma estrutura igual à do adulto, a gente não deveria colocar essa criança fazendo um trabalho vocal como é o trabalho vocal do adulto. Existe sim uma ideia, né, de que essas crianças, mas ela canta tão bonitinho, ela imita a Alcione tão bem, né? Então, mas ela não tem o tamanho da Alcione, ela não tem a idade da Alcione, ela não tem a estrutura física da Alcione.
Então, cabe a gente tentar, ao máximo, acomodar esse desejo, que muitas vezes vem do adulto e não da criança, né? Porque a criança é reforçada pelo adulto. O adulto fala, ai, que bacana, ela canta igual a Alcione. Ai, que bacana, ela canta igual a Alcione. Então, o meu sistema de recompensa no cérebro fica o tempo todo dizendo, haha, é bacana cantar que nem a Alcione. Mas se a gente começa a mostrar para ela que até tem como cantar a música da Alcione de uma outra forma, isso é o mais adequado. Isso é o que a gente vai conseguir, de alguma forma, usar uma estrutura física de uma criança e não uma estrutura física de um adulto. Tá? Então, acho que é um cuidado bastante grande. A mídia, me parece, que tem trazido um pouco mais da voz infantil, sem tanto querer valorizar aquelas vozes que são copiadas, né? Como trouxe a professora Genévora. E eu acho que isso é muito importante. Então, a gente não vai conseguir fazer uma garota de 10, 11 anos, 12 anos cantar músicas infantis. Ela vai querer cantar a música do adulto, a música dos ídolos que ela tem. Mas ela pode cantar essa música dos ídolos adequada à tessitura dela. Então, aquele gráfico que a professora Genévora trouxe, onde ela mostra a tessitura e onde fica proximamente a frequência fundamental da fala, aquilo é um balizador para a gente saber por onde a gente pode andar. Então, até quanto grave a gente pode ir, até quanto agudo a gente pode ir também. Tá bom? Então, o que acontece com a mudança física? A gente tem um pescoço que se alonga, e a gente pode ver aqui o tamanho do pescoço desse garoto, que é o Justin Bieber. A laringe cresce, o tórax se alarga, não é? Porque a gente tem uma capacidade vital respiratória maior, a gente precisa de mais ar para fazer esse corpo que cresce se manter vivo. Então, não tem como a gente ter um tórax pequenininho, o tórax vai crescer junto com o resto do corpo, né? Então, aqui a gente tem ele cantando quando pequeno. Opa! E aqui ele como adolescente. Oi? Alright. One more song. A gente escuta um pouco mais de soprosidade, a voz é mais suave. Por quê? Porque isso é um treino. Se eu deixo a minha voz mais suave no processo de adolescência, eu consigo ter menos quebras. Porque a musculatura ainda não está treinada para trabalhar com toda aquela mudança de estrutura. Então, eu preciso sempre pensar que quando eu trabalho com adolescentes, se eu trouxer um pouco mais de voz mais fluida no cantar, isso vai ajudar, tá? Porque essas alterações tornam o canto difícil, é muita instabilidade. E as crianças os adolescentes ficam muito ansiosos. Então, a gente tem aqui um espectrograma de mudança de voz na muda vocal, aqui um rapaz de 14 anos, e a gente vê nitidamente a quebra aqui enquanto ele está cantando. E aqui uma vogal sustentada de um menino de 11 anos, onde a frequência está mais estável. Então, no canto, as quebras são muito mais visíveis, tá? Aqui 2 momentos do Stevie Wonder, quando ele começa a fazer mais sucesso aos 11 anos. E aqui, já adulto. Então, o que a gente vê? A gente vê mais harmônicos graves, né? A gente vê uma presença de uma voz mais grave nessa voz,
mas ao mesmo tempo a rugosidade permanece, né? Porque ele sempre teve essa rugosidade desde adolescente. Então, o que a gente vai ter? Uma estabilização dessa fase adulta ao longo do processo. A voz profissional, ela deve ser desenvolvida sim, é muito importante, por isso a professora Genévora reforçou que não é para parar de cantar, é para adequar o repertório, adequar o que vai ser trabalhado, mas não parar, para que a gente possa manter a musculatura intrínseca da laringe, que é quem produz o som, trabalhando o tempo todo e se equilibrando, porque senão a gente vai deixar esse garoto sem cantar e quando ele voltar, ele já não sabe mais o que fazer, porque ele não viu o processo de mudança acontecer na própria voz. Lembrando sempre que a gente vai trabalhar com eles não só a questão da fonte, né, das pregas vocais, mas todo o trato vocal. Então, movimentos de lábio, de língua, de mandíbula, tudo isso é muito importante ao longo desse processo também, porque é isso que faz a mudança da onda sonora acontecer. A nossa qualidade vocal, ela depende do trato vocal, porque é ele que vai reforçar ou abafar os harmônicos daquela frequência, daquela nota que a gente produziu. E se a gente não treina isso, para de treinar completamente com os adolescentes, eles depois não sabem o que vão fazer. Então, alguns artigos aqui só para a gente pensar que crianças que foram avaliadas se mantendo cantoras e não cantoras, 32,4% dos não cantores tinham lesão de prega vocal, enquanto só 15,6% dos cantores tinham lesão. Então, é bom se manter cantando, é importante que a gente preserve, né? Mas que a gente fique atenta à mudança de frequência fundamental, tanto nos meninos quanto nas meninas. Lembrar que o aquecimento vocal, ele deve conter não só atividades vocais, mas também atividades corporais, porque este corpo se muda junto com a laringe. Então eu preciso entender que tamanho é esse que eu ocupo no espaço, porque este corpo diferente, ele também reverbera de formas diferentes. Então eu preciso ter exercícios corporais e exercícios vocais no meu trabalho com os adolescentes. A gente sabe que coros que praticam aquecimento vocal melhoram a ressonância e melhoram a afinação, como trouxe a professora Genévora também. Não esquecendo que tudo acontece no cérebro. Portanto, a gente precisa pensar muito nos adolescentes no sistema de recompensa, porque eles sofrem uma alteração bastante grande no cérebro. O sistema de recompensa é aquele que nos premia com a sensação de prazer, com a vontade de querer mais, mas na adolescência, o que aquilo antes me dava prazer, passa a não me dar mais prazer. Então, se a minha família era algo que eu valorizava muito como criança, na adolescência pode ser que eu deixe de valorizar tanto a família e valorize mais a minha tribo, né? O meu grupo. Os brinquedos já não fazem mais tanto sentido, a decoração do quarto eu quero mudar, quero pintar a parede de preto, quero rabiscar na minha parede, os filmes que eu assisto se modificam, as músicas que eu escuto passam a ser outras, então o meu gosto musical varia e a gente abandona velhos hábitos e sai em busca de novos prazeres. Todos nós já fomos adolescentes um dia e a gente não pode esquecer, quando a gente trabalha com adolescente, que a gente sabe aonde pega. Então, para que a gente tenha o nosso sistema de recompensa ativado, a gente precisa proporcionar coisas para que isso aconteça. Porque o que é o sistema de recompensa? É justamente quando a gente jorra no cérebro dopamina. E a função da dopamina é justamente trazer o quê?
motivação, trazer prazer, euforia. Ela ajuda também na função motora. Então, a precisão motora, tanto do corpo como da laringe, também está ligada à quantidade de dopamina que este cérebro recebe. E aí, o que a gente precisa pensar? A dopamina é produzida nessa área tegmentar aqui, ela recebe informações sobre todo o corpo e ela recebe informações do nosso córtex pré-frontal. E essas informações, elas nos guiam para o nosso comportamento atual. Então, assim, eu detecto algo interessante, algo que eu gosto, algo que eu curto, e aí a dopamina é jorrada no cérebro. Então, para quem trabalha com adolescente, a gente tem que o tempo todo pensar como é que a gente vai proporcionar a ele momentos vocais, né, repertório que o entusiasme, atividades musicais que o entusiasme, porque normalmente nessa época a gente fica com a liberação de dopamina diminuída. Então, o núcleo accumbens é quem mais recebe essa dopamina, ele tende a ser, ele baliza o nosso comportamento pela memória, e se eu tenho mais dopamina nessa região, eu vou ter uma tendência a querer mais isso, e eu vou querer repetir esse comportamento, eu vou achar legal. Então, olha a importância da gente ter um grupo acolhido, um grupo com uma energia positiva mais alta. E o que é mais importante, 1/3 dos nossos receptores são perdidos na adolescência. Infelizmente, ao longo da vida, a gente vai perdendo conexões cerebrais, porque elas vão ficando mais agrupadas. Então, não precisa mais de um monte, porque elas se agrupam em clusters, né, em caixinhas. E aí a gente não tem necessidade de ter um mundaréu de conexão cerebral. Então, não são um monte de sinapses acontecendo ao tempo todo. E na adolescência é exatamente o período onde a gente vai começar a perder isso, porque as caixinhas vão ficando maiores. Portanto, a gente precisa prestar atenção, porque se o nosso adolescente, no nosso grupo vocal, ou porque faz uma aula individual, começa a perder o interesse por coisas que antes eram muito bacanas, é porque o sistema de recompensa dele não está mais sendo ativado. Então, a gente vê comportamentos como tédio na adolescência, né? Aquele estado de que nunca está suficiente, nada parece ser super legal e bacana. Mas qual é o melhor remédio para esse tédio? É sempre arranjar algo novo, algo excitante. A gente precisa sempre estar trazendo um estímulo novo para o adolescente, tá? Isso é muito importante para manter esse sistema de recompensa funcionando. E como é que a gente ativa? Esportes em geral, novos livros, novos filmes, novas interações pessoais. Por isso os grupos musicais são tão importantes na adolescência, porque eles trazem essa novidade. Trabalhar com repertórios novos, mudança de repertório, ingressar com outras atividades para esse grupo vocal, ou mesmo na aula de canto, isso é muito importante. Colocar para cantar com outras pessoas diferentes, tocar com uma banda, né? Saber que eles vão se atirar no risco, né? O adolescente precisa do risco porque ele precisa desse sistema de recompensa sendo ativado. Mas a gente pode ajudar isso com atividades físicas, né, interessantes, como ciclismo, como circo, por exemplo, que fazem com que a gente tenha mais movimento corporal. O controle de impulso e planejamento no adolescente, ele se dá a partir da memória de trabalho, da concentração, da inibição de resposta, da empatia e da teoria da mente. Então, a gente tem que pensar nisso quando a gente propõe novos projetos para esse adolescente. Pensando que a integração funcional entre as partes diferentes do cérebro
e o córtex pré-frontal vai amadurecer na adolescência. Por isso tem certo sentido, né, a gente dizer que a maioridade é aos 21 anos e não aos 16, porque este córtex pré-frontal ainda não está formado o suficiente para poder tomar uma decisão. O córtex pré-frontal, ele se amadurece até os 30 anos de idade. Então, olha que por que é tão importante a gente saber que o adolescente não vai tomar as melhores decisões, né? Então, nós, como adultos, temos que estar ali apoiando. O amadurecimento do córtex, ele é a base para a transformação comportamental, são regiões responsáveis pelo uso das emoções na tomada de decisão. Eu sempre vou ter uma emoção atrelada à minha tomada de decisão. Eu vou aprender com os meus erros, e é importante que a gente também traga isso no processo de trabalho com os adolescentes, e é aí que eu vou entender como é que a minha relação se dá com o outro. Ao longo do processo do amadurecimento do córtex pré-frontal, a gente vai ter, então, as mudanças necessárias de comportamento. E aí, o que a gente precisa? A gente precisa mostrar para esse adolescente que a mudança total é benéfica e que, sim, ela traz ganhos para o sistema emocional e que, de algum modo, a validação emocional daqueles ganhos, quando ela é percebida, ela faz com que este processo de amadurecimento total se consolide. Então, a responsabilidade que a gente tem com o nosso adolescente não é única e exclusivamente com as questões vocais, mas é com a questão social, de personalidade e emocional como um todo. Muito obrigada. E agora vamos lá, quem tem perguntas? Cláudia, muito obrigada, que querida, gente, explanação tão rica. Vamos para as perguntas, então. Alguns comentários no chat que eu achei bem interessante, eu vou ler para você, Cláudia. A Rita comenta muito essa questão do repertório, né, da necessidade de adaptação do repertório, né, foi muito falado pela Genevra e por você, né, como que é importante pensar anatômico e fisiologicamente no que o aluno, no que o adolescente pode fazer, mas também você analisar essas outras questões que permeiam todo o processo de desenvolvimento, né, do aluno. Então, se você pudesse explanar um pouco mais sobre isso, porque um aspecto que ela traz aqui no comentário é até a importância, dentro desse contexto, a gente pensar, inclusive, nas letras, não é? Dessas músicas que a gente trabalha com esse público. Então, se você pudesse discorrer um pouquinho mais sobre isso, a Rita Mendonça. O repertório, ele é sempre importante, não só dele ser adequado do ponto de vista vocal, né? Então, os arranjos, a tonalidade que vai ser usada, ela precisa ser adequada a essa criança e ao adolescente, pensando sempre que é uma laringe que está se amadurecendo. Então, está num processo de amadurecimento geral. Eu não posso pensar na laringe de um adolescente como sendo já a laringe de um adulto. Mas o desejo dele é de cantar músicas que fazem sentido para ele naquela faixa etária. Eu não posso, muitas vezes, colocar um adolescente cantando uma música infantil, porque para ele a necessidade de distanciamento dessa fase infantil é muito grande e muito necessária. Eu tenho que respeitar isso, mas eu posso sim trazer músicas com qualidade. Então eu posso ter um repertório com letras adequadas aos processos emocionais que o adolescente vai passando. Isso é muito interessante. A gente tem uma série de músicas, né? Se a gente vai trabalhar, por exemplo, com música popular, a gente tem uma série de músicas que falam sobre as transformações ao longo do processo de adolescência, quando eu estou começando a ficar adulto. E isso é legal de ser trabalhado com eles também, porque de alguma forma traz um reforço no sentido de não estou sozinho, tem mais gente passando com essa dificuldade, passando por isso junto comigo.
Então, eu acho que é bem legal. Cláudia, obrigada. E dentro ainda disso, a Ana Leonor Pereira, querida professora portuguesa, ela comenta assim, que ela pensa que a questão é sobretudo técnica. Nem sempre o problema é a canção que se canta, mas como se canta, né? Porque na abordagem inicial, tanto você também como a Genevra passaram sobre isso, né? Algumas canções, teoricamente, elas não são para aquele público, mas elas podem ser adaptadas, né? Então, a forma de se cantar, uma pequena adaptação melódica que eu faço, ou seja, é possível, né? Aí a Ana escreve isso aqui, eu penso que a questão é sobretudo técnica, nem sempre o problema é que canção se canta, mas como se canta. Essa criança poderia estar a cantar uma canção napolitana, mas não com tensão muscular, né? Ou seja, fazendo aí esses ajustes, essas adaptações necessárias. É um comentário da aquele Ana. garoto, por exemplo, ele poderia ter cantado o repertório que ele queria, desde que aquele repertório tivesse sido adequado à laringe que ele tinha naquele momento. Né? Então, não tem problema nenhum de trabalhar com a música, que é uma música de gosto mais adulto, ou porque é uma música cantada por adultos, desde que eu adeque aquilo à laringe daquela criança, à laringe daquele adolescente, que vai ter transformações. Então, tá tudo certo. A gente não tem um repertório infantil, às vezes, para aquela faixa etária de 11, 12 anos, com letras que digam coisas a eles, né? Eles normalmente não querem cantar mais as músicas infantis, eles querem cantar músicas de adulto, mas se a gente trouxer para essa criança o repertório adequado vocalmente, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Exatamente. E agora, só mais um comentário aqui que eu achei bem interessante também, a Raquel. A Raquel fala que tem muita vontade de trabalhar, musicalizar por meio do canto, né? Foi até um dos temas de pesquisa de uma dos integrantes do Musipec, a Silvia Pires. Ela pesquisou exatamente isso. O TCC dela foi sobre o uso do canto em aulas de musicalização. E ela fala do receio que ela tem, né, sem ter uma formação talvez tão específica no canto, ou de como fazer isso, né? Medo de receio de machucar a criança. Então, ela diz aqui que ela está aprendendo muito com essas explanações, com essas discussões. Mas queria te pedir, Cláudia, eu acho que a base de tudo é exatamente a formação, né? E é um aspecto que o professor Graham, ele vai falar amanhã, exatamente isso, sobre a formação dos professores que trabalham o canto com esse público, né, infantil, adolescente em escolas e tudo mais, os projetos que eles desenvolvem na Inglaterra. Se você pudesse comentar um pouco sobre isso, né, como fonoaudióloga, como professora de canto, porque você é professora também, né? Você é professora no SEV e é professora, Cláudia? Eu não sou professora de canto. Mara no SEV diz que eu sou uma voice builder, né? Uma construtora vocal. Eu acho que é isso mesmo. O que eu faço é achar saídas, né, para aquilo que está sendo difícil de executar vocalmente. E aí a minha criatividade fica lá pensando tudo que pode ser feito do ponto de vista fisiológico para que aquele som de fato aconteça. Mas quando eu penso nisso que ela traz, eu acho que a professora Genévora trouxe uma coisa muito importante. Trabalhar dentro da tessitura daquela criança e daquele adolescente. Eu acho que isso é fundamental. Na adolescência fica mais difícil, porque a tessitura, principalmente nos meninos, muda muito e a instabilidade vocal é grande. Por isso a importância de se manter cantando o tempo todo e orientando. Eu acho que quanto mais clareza a gente tem de que a laringe de uma criança não é a laringe em miniatura de um adulto, fica mais fácil da gente adequar o nosso trabalho. A técnica vocal, ela é muito importante, porque, como disse a professora Genévora, a criança canta, mas se eu vou querer que ela cante um determinado repertório, um estilo de música,
eu vou ter que adequar esse aprendizado desta voz que sai cantando para aquele estilo de voz. Então, não dá para eu simplesmente pegar a música e fazer a criança aprender com a música. Eu vou ter que gerar exercícios que proporcionem essa adaptação desta voz desta criança para aquele repertório, para aquele estilo musical que eu estou querendo desenvolver nela. Portanto, eu acho que é sempre possível de se usar um repertório, desde que ele esteja adequado àquela tessitura vocal que a criança vai se expor com mais facilidade, tá? Uhum. Eu concordo, uma das pessoas colocou aqui no chat, eu vi agora, da dificuldade de se encontrar repertório. Eu acho que isso é fato, mas eu acho que vocês são tão criativos como professores de canto que eu acho que talvez mesmo ficar um tempo, né, pensando e buscando e fazendo uma pesquisa, mas vocês são muito criativos, vocês tiram leite de pedra, né? Quantas crianças eu vi irem para professores de canto que não cantavam nada e passado 2 anos de aula, passaram a cantar muito, de um jeito muito gostoso. Então, acho que é isso, sabe? Acho que tem que buscar esse repertório com um pouquinho de calma e paciência. Obrigada, Cláudia. Eu sei que a gente já estourou um pouco o tempo, mas eu só queria ainda colocar alguns pontos aqui no chat que eu acho bastante interessantes também. A Rita e a Raquel, elas têm dúvida ainda em relação ao sistema de recompensa. Se você pudesse falar um pouco mais sobre isso para a gente. A Raquel, inclusive, fala que tem um filho passando por alguma coisa nesse sentido. Se você pudesse explanar um pouco mais sobre isso e o impacto disso no papel do professor, né, no trabalho do professor. Tá, eu vou falar rapidamente o seguinte. Se a gente olhar para a criança, o sistema de recompensa da criança, ele é muito ativo. Tudo que você dá para ela, ela se distrai. Se você muda o brinquedo rapidamente, ela muda a performance dele com aquele brinquedo e ela já se interessa. Tudo bem que o foco de interesse é curto, mas ela se interessa muito rapidamente, porque ela tem uma quantidade de dopamina bastante compatível com o que o cérebro, pelo que o cérebro está passando naquele momento. Quando vai para a adolescência, há uma queda na alimentação da dopamina no cérebro. E isso faz com que o adolescente precise de estímulos mais hard para poder ter essa dopamina sendo descarregada, né? E por isso é tão importante se oferecer para o adolescente muitas opções para que ele possa exercitar essas descargas de dopamina ao longo deste período da adolescência. E ter clareza de que nós, como adultos, vamos acompanhar este processo com atenção, com cuidado, mas sabendo que ele vai precisar correr certos riscos para que ele também tenha este sistema de recompensa sendo estimulado no cérebro. Por isso, o papel do adulto, daquele que mostra os limites, é tão importante na adolescência. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que abrir a porta e deixar ele sair, a gente tem que acompanhar este sair de longe. Mas nunca tirar os olhos deste processo e deixar que ele faça sozinho. O apoio ao adolescente é fundamental para que ele entenda que ele tem para onde correr
quando a coisa o assustar, porque ele vai assustar, né? Mas a adolescência é o período da transgressão. O adolescente tem que transgredir. Ele tem que dizer que ele não gosta do pai e da mãe, mas ele tem que saber que ele tem o colo do pai e da mãe, né? E que este pai e esta mãe, ou este educador que está próximo dela, ele é um ser que acolhe. Ele não é um ser que reprime, mas ele é um ser que leva o adolescente a refletir. Porque neste período, o córtex pré-frontal está sendo desenvolvido, ele não consegue refletir sozinho. Então, o papel de vocês como educadores, por exemplo, é fundamental na adolescência. Mas é um educador que não cerceia, é um educador que senta e conversa, é um educador que faz perguntas interessantes, para que leve este adolescente a refletir e a pensar sobre o momento que ele está passando. É muito importante ele ter esse espaço com vocês, educadores, também. Tá? Aqui o Antônio fala da importância também de tornar o repertório, escolher canções interessantes, adaptar a letra, aproximando a realidade. Isso é muito legal, né? Que letras musicais são essas que falam dessa sofrência na adolescência, né? Desse tédio que pode ser meu, mas que é de todo mundo, né? Que eu não sou uma pessoa má porque eu estou na adolescência. Eu sou um ser em transformação. Isso é muito importante, tá? A Rita colocou uma questão aqui no chat que eu estou vendo agora, que é sobre a questão das quebras, da soprosidade, da rouquidão. Isso tudo, Rita, faz parte do ritual, né? Da mudança vocal. E a gente vai ter que acompanhar isso ao longo do processo. Por isso não pode deixar esse adolescente sem técnica vocal. Ele precisa estar sendo acompanhado. Eu mudo o repertório, eu mudo os arranjos do coro, para que a região mais fácil, né, fique sendo explorada naquele momento, e depois eu parto para os desafios vocais, quando a coisa já está mais estável. Mas eu não posso deixar sem, tá? Cláudia Liliana Coelho, é uma querida também aqui, colega de Portugal, ela fala que desafia também os alunos a escreverem as próprias letras, né? Eu acho que é um pouco disso que você falou, de explorar a criatividade deles, né? Isso é maravilhoso, desafiar o adolescente na criatividade dele é muito bom, muito bom. É isso, Liliana, é você dar a oportunidade deles criarem as próprias letras, adaptarem essas letras à música, a melodias que já existem e mudar a letra. Isso é muito legal. A gente tem uma quebra ao redor dos 10, 11 anos que vem sendo pesquisada há algum tempo da criatividade. E alguns neurocientistas estão pesquisando isso para tentar entender por quê. E aí eu reforço, quanto mais oportunidades criativas a gente der para o nosso adolescente, melhor, porque este sistema de recompensa dele vai estar trabalhando o tempo todo. Exatamente. Cláudia, Okay. Eu não queria a gente interromper a sessão, por mim a gente seguia, né? Mas, infelizmente, eu vou ter que encerrar agora, porque daqui a pouquinho eu já tenho que abrir a sala, né, para os testes da sessão da tarde. Mas quero agradecer muito, muito a vocês, todos que participaram, que estiveram com a gente nessa manhã. Quero agradecer, sobretudo, pela compreensão em relação a esses desafios tecnológicos que a gente enfrenta, porque é tudo feito com muito amor e carinho. Então, assim, é bom quando todo mundo abraça a causa e ajuda, né? E entende quando um som não sai, quando alguma coisa dá errado. Muito obrigada. Obrigada a cada um pelas partilhas que trouxe, os comentários aqui, agora que a gente teve mais tempo, né, Cláudia, para ouvir os comentários e a colocação das questões tão ricas,
tão importantes. Rita, obrigada pelas suas partilhas também, você que tem pesquisado há tanto tempo aí a voz dos adolescentes, obrigada. Gente, obrigada de coração a todos vocês. Cláudia, sem palavras, eu acho que você fez assim, você fez uma coisa muito bonita, que é trazer o seu olhar sobre o trabalho com a voz adolescente, integrando tudo que você colheu de manhã também na sessão da Genevra, que eu achei lindíssimo esse link que você fez todo o tempo, da sua explanação com a dela. Então, obrigada, assim, muita luz sempre na sua caminhada. E, gente, conto com vocês daqui a pouquinho, tá? Às 2h a gente começa. Cláudia, beijo a todos, gente. Obrigada, brigadíssima, obrigada a cada um, obrigada pelos comentários, foi uma delícia de manhã. Um grande beijo, um ótimo evento para todos. Obrigada, gente. Beijo, um abraço, obrigada, até mais.